Muito bem, meu povo, então, vídeo aula sobre acústica, para a gente finalizar a acústica, falar um pouco sobre vibração em cordas, vibração de ar em tubos e também para finalizar sobre efeito Doppler, que é um dos fenômenos ondulatórios, acho que o único fenômeno ondulatório do qual a gente não falou nada ainda, ok? Então, vamos começar aqui falando sobre cordas sonoras. O que a gente vai falar aqui? Do que a gente vai tratar? Imagine a seguinte situação, então, você tem uma corda, deixa eu colocar aqui o desenho, como seria a situação zero da coisa. Tem aqui um suporte, a corda está presa fixa nele, aqui outro suporte e a corda está presa fixa nesse suporte. Então a corda está presa aqui, a corda está presa aqui, essa corda está tensionada, ela está esticada, ela não está frouxa. Então, se você for lá e excitar esta corda aqui, ela vai vibrar. Como a gente viu naquela videoaula, no Applet, em sala de aula, a gente viu que um sistema como esse, que lá no caso do Applet era simulado por um monte de bloquinhos ligados por um monte de molas, quando a gente simplesmente excita o sistema, dá aqui, dedilhar a corda aqui, por exemplo, essa corda vai vibrar de um monte de formas diferentes, ok? Cada uma dessas formas diferentes de vibrar é chamada de um modo vibracional da corda. Então, nosso objetivo aqui hoje é aprender a calcular as frequências de cada modo vibracional de uma corda que tem um comprimento L. Então, considere que o comprimento desta corda é L. Quais as frequências nas quais essa corda pode vibrar? É esse o objetivo dessa primeira parte da videoaula, né? Então, antes, para começar, o que a gente vai fazer? Para poder chegar a uma relação matemática que permita calcular a frequência nas quais a corda pode vibrar, a gente vai primeiro tentar encontrar uma relação entre o comprimento de onda e o comprimento da corda em questão, né? E a partir disso, usando esta relação aqui, muito famosa para a gente vai conseguir, se a gente consegue uma relação com o comprimento de onda, por meio dessa relação a gente consegue uma expressão para a frequência, ok? Então vamos lá. Vocês já devem estar acostumados com essas figuras aqui. A corda está presa nessa extremidade e a corda está presa nessa extremidade. Então, a forma mais simples na qual essa corda pode vibrar é esta forma aqui. Uma onda estacionária com um único ventre. Ok? Esse é o modo mais simples pelo qual essa corda pode vibrar. No qual essa corda pode vibrar. Por conta disso, por ele ser o mais simples, ele é chamado de modo fundamental. Perceba que quando a corda está vibrando no seu modo fundamental, um ventre aqui no centro, esse ventre sobe e desce, quando a corda está vibrando nesse modo fundamental, não cabe sequer um comprimento de onda dentro da corda, só cabe meio comprimento de onda. Então aqui nesse caso a gente diz que o comprimento da corda ele equivale a meio comprimento de onda. Eu vou indexar esse comprimento de onda com o número 1, porque como vocês podem perceber nos casos seguintes, o comprimento de onda aqui é diferente do comprimento de onda daqui, que é diferente do comprimento de onda daqui. Então, cada modo de vibração tem um comprimento de onda diferente. Para diferenciá-los, eu vou usar esse índice, ok? A segunda maneira pela qual essa corda pode vibrar é, além do nó que ela tem nas extremidades, porque ela está fixa, ela não pode vibrar aqui, então ela está presa. Além disso, a segunda forma mais simples na qual ela pode vibrar é tendo um nó aqui no centro. Então, nesse padrão, caberia exatamente um comprimento de onda dentro da corda. Ou seja, neste caso aqui do segundo harmônico, o comprimento da corda equivale exatamente a 2 metades de comprimento de onda. Ou seja, um comprimento de onda inteiro. Ok? Se a gente prosseguir, observe, vamos encontrando aqui uma relação, perceba que no caso das cordas, né, nesse caso que a gente está estudando, o harmônico fundamental tem um único ventre. O segundo harmônico ele tem 2 ventres. Então é meio intuitivo a gente pensar que o terceiro harmônico vai ter
3 ventres. E é isso que acontece. Observe que o terceiro harmônico ele é construído de tal forma que o comprimento da corda equivale a 3 metades de comprimento de onda. Perceba, a distância entre esse ponto e esse ponto é um comprimento de onda. Portanto, isso aqui é meio comprimento de onda. Ou seja, dentro da corda cabe meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Ou seja, dentro da corda cabem 3 meios de comprimento de onda. A gente pode seguir fazendo isso para todos os harmônicos. Por exemplo, aqui, quinto harmônico, para a gente dar um salto, né? Quinto harmônico, se você contar direitinho, você vai ver que tem 5 metades de comprimentos de onda. De uma forma geral, você pode verificar que todos os harmônicos se relacionam com o comprimento da corda de alguma forma. Ou seja, se eu quero encontrar uma relação entre o enésimo harmônico ou enésimo modo vibracional, certo? O modo vibracional número N, eu vou relacionar ele com o comprimento da corda da seguinte maneira. O comprimento da corda será igual ao número do harmônico sobre 2 vezes o comprimento de onda deste harmônico que eu estou procurando. Ou seja, se eu quero o comprimento de onda do primeiro harmônico, lambda 1, então isso aqui vai ser 1 meio de lambda 1 igual ao comprimento da corda, ok? Então, por exemplo, se essa corda aqui tiver 2 metros de comprimento, o modo fundamental dela tem um comprimento de onda de 4 metros. Porque dentro da corda, quando ela está vibrando no fundamental, cabe meio comprimento de onda. Como a corda tem 2 metros de comprimento, significa que meio comprimento de onda são 2 metros. Então, o comprimento de onda inteiro são 4 metros. Ok? Então, perceba que para cada harmônico você terá um comprimento de onda diferente. Cada harmônico tem um comprimento de onda diferente. Como a corda está presa aqui e aqui, sempre tensionada pela mesma força, a massa da corda não está mudando, a velocidade das ondas que você gera nesta corda é sempre a mesma. Porque a velocidade de uma onda só depende do meio. O meio é a corda, então a velocidade é constante. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Se você tem um lambda para cada harmônico, você também vai ter um F para cada harmônico. E o nosso objetivo aqui, nesse primeiro momento, é encontrar a frequência de cada harmônico. Isso não vai ser difícil de fazer. Observe que se você usar esta relação aqui e você resolver ela para o lambda, que é o comprimento de onda, você vai descobrir que lambda é igual a 2 vezes L sobre N. Ou seja, o comprimento de onda de um determinado harmônico se relaciona com o comprimento da corda desta forma aqui. Se então eu substituir essa relação nesta expressão, eu vou encontrar que V é igual a 2L sobre N vezes a frequência do harmônico N. Consequentemente, a frequência do harmônico N será NV sobre 2L. Ok? Então, perceba que é muito simples você conseguir determinar a frequência de qualquer modo vibracional de uma corda, desde que você conheça a velocidade com que as ondas se propagam nessa corda e o comprimento da corda. Ou seja, desde que você conheça a corda. Né? Então, quer calcular a frequência do primeiro harmônico? 1V sobre 2L. Segundo harmônico? 2V sobre 2L. E por assim, e assim por diante. Ok? Outra coisa que é importante observar é que essa equação aqui mostra para a gente uma coisa que a gente já sabia há algum tempo. A frequência de todo harmônico é um múltiplo da primeira. Ok? A primeira frequência será V sobre 2L. Está me acompanhando? V sobre 2L. A segunda será 2V sobre 2L. A terceira será 3V sobre 2L. Ou seja, qualquer harmônico, a frequência de vibração dele é um múltiplo da primeira frequência. Ok?